Olá, tudo bem? Aqui é Priscila Dutra, psicóloga, e hoje eu resolvi responder algumas perguntas que aparecem muito para mim nas redes sociais. Então eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho de tudo, combinado? Sempre me perguntam sobre como diferenciar, né, uma depressão de uma tristeza, né? Quando saber o que é uma depressão, né? Primeiramente, é preciso que a gente diferencie a depressão da tristeza. Então, a tristeza é uma emoção natural que faz parte da vida de todos nós e nem sempre a vida acontece do jeito que a gente quer, né? Do jeito que a gente imagina. Pode acontecer de você perder seu emprego, alguém querido, né, falecer, você não passar numa prova ou em uma entrevista, né, você ficar decepcionado com isso. E é normal, diante de coisas desse tipo, você se sentir triste. E tudo bem nos permitirmos vivenciar, né, sentir isso, né, a tristeza. O problema é que algumas pessoas confundem isso com depressão. Até falam assim: nossa, hoje eu acordei deprimido, acordei deprimida. Na verdade, você não acordou deprimido, você não acordou deprimida, você tá triste, você tá desanimado, tá chateado, é diferente, né? Então, assim, às vezes a gente tem que deixar isso bem claro, né? Porque as pessoas parece que hoje não podem mais ficar tristes, né? Você não pode sentir tristeza, você tem que estar bem, você tem que dar conta, dar conta de tudo o tempo todo, e não é assim que a vida toca, né? A tristeza faz parte e pode ser um bom convite para transformação, para a gente rever posturas. Ela é extremamente importante, assim, para você entender um pouco a respeito da importância da tristeza, por exemplo. É legal você pegar para assistir o Divertidamente, que fala ali das principais emoções. É um filme muito bacana para você entender a importância das emoções num sentido mais amplo, né? De você sentir raiva, de você sentir tristeza, de você sentir alegria, né? Tudo isso faz parte da nossa vida. Em alguns momentos, né, a emoção, né? Algumas coisas você sente nojo, né? É normal, né? Então, assim, se você pegar o filme para assistir, você vai ver lá que explica as emoções básicas que nós temos de uma forma maravilhosa. Então, assim, o que seria a depressão, né? A depressão é uma doença crônica multifatorial, é um transtorno de humor, tá? É um humor triste, um desânimo que é persistente, acontece de forma persistente. Existe vários tipos de depressão e existe a depressão leve, a depressão moderada, a depressão grave. E quais, né, que costumam ser os sintomas, os sinais de que algo não vai bem? Se de forma persistente, né, por mais de 2 semanas, geralmente você apresenta esse tipo de sintomas, né? Então, assim, ela é uma doença que tem cura? A gente pode falar isso? Digamos que é uma doença tratável, né? Você pode diminuir a incidência dela através do tratamento adequado. E assim, é muito importante a gente deixar claro que depressão não é frescura, que depressão não é falta de Deus e que a gente não pode menosprezar o sofrimento alheio a alguém que esteja passando por isso, tá? Ela tem causas orgânicas, genéticas, psicossociais, multifatorial, né? E aí pode vir também uma tristeza persistente, né? Uma certa melancolia, um choro fácil ou frequente, uma apatia, sabe? Tanto faz, tanto fez, um sentimento de falta de sentimento, sabe? Assim, parece que você tá vazio. Sabe quando parece que você não consegue sentir mais nada? A depressão tem muito isso, né? Então tem também um tédio, um aborrecimento frequente que você fica, uma irritabilidade aumentada, uma angústia ou uma ansiedade, um desespero. Pode acontecer também a desesperança, uma fadiga fácil, sabe? Um sono que não passa, um cansaço,
ou muita insônia também pode acontecer. E pode ter perda ou aumento do apetite, por exemplo, uma dificuldade de concentração, você não consegue se concentrar, fazer as coisas da mesma forma que você fazia antes. Pode ter também uma dificuldade de memória, né? Pode aparecer a baixa autoestima, pode aparecer um sentimento de vergonha, de autodepreciação, uma tendência de querer ficar na cama assim, sabe, o dia todo. Pode, se você está começando a ter essas coisas assim com muita frequência, é importante você ligar o alerta vermelho, sabe, e pedir, buscar ajuda, buscar um tratamento, tá? Se pelo menos 5 desses sintomas que eu falei aqui para você tem causado prejuízo significativo na sua vida, né, de você não conseguir se relacionar direito, não conseguir estudar, trabalhar, de verdade, busca ajuda, né, de um psicólogo, de um psiquiatra para ver a questão orgânica, né, da medicação, porque quando você cuida e não ignora o que está acontecendo com você, as chances de que você consiga superar, viver bem apesar do transtorno são muito maiores mesmo. Então, a depressão ela pode ser tratada com psicoterapia, ela pode ser tratada com a medicação que é dada por um psiquiatra, tá? E a depressão tem componentes também biológicos, né? Então, pode vir de uma disfunção, né, de neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar, né? Pode ter, por exemplo, uma disposição, uma predisposição genética. Então, assim, por isso que é importante você verificar a questão medicamentosa, tá? Não descartar ela, aliada a uma psicoterapia, para você entender como é que também foi caminhando para esse ponto e como é que isso está dificultando, atrapalhando a sua vida, né? Os dois juntos, né, a medicação, né, tratar com o psiquiatra e a psicoterapia, vão poder te ajudar a superar, né, o transtorno, para que você volte a ter uma qualidade de vida de verdade. Porque, como eu falei antes, a depressão ela pode ser leve, ela pode ser crônica e geralmente se inicia na vida adulta, tá? E é aquele sujeito que às vezes que sempre apresenta um cansaço muito grande, dificuldade de tomar decisões, de se concentrar, sabe, um mau humor, uma irritabilidade constante por pelo menos 2 anos, tá? Essa é a depressão, que seria a depressão leve, crônica, né? Que é uma coisa persistente, né? A pessoa sempre foi assim. A pessoa também pode ter, por exemplo, uma depressão melancólica, né? Endógena, que geralmente é uma falta de prazer na vida, uma lentidão psicomotora que você percebe, o sujeito acorda mal, assim, e aí conforme vai passando o dia, ele vai melhorando. E tem a depressão grave, né, que é o sujeito que pode entrar em um estado de catalepsia, por exemplo, permanecer dias na cama sem querer comer, sem querer levantar. E também tem a depressão associada a algum tipo de doença que a pessoa esteja enfrentando ou enfrentou, por exemplo, um AVC, um câncer. Algumas pessoas podem ter a depressão depois de ter um filho, né? Depressão pós-parto, pode ter uma depressão depois de viver algum tipo de luto que ela não conseguiu superar ou que ela não conseguiu elaborar, por exemplo. E aí, o que fazer, né, diante da depressão, né? Psicoterapia, né, como eu estou falando aqui, a medicação, caso seja necessário. Hoje em dia as pessoas estão muito estressadas, cada vez mais olhando para fora, ao invés de olhar para dentro, né? Então é uma pressão para ter, ao invés de ser, né? Uma competitividade, um padrão de perfeccionismo assim gigantesco, tudo é para ontem, as pessoas não têm paciência de colher, sabe, para depois plantar. Se a pessoa entra nesse jogo assim e não se cuida, não olha para as próprias emoções,
E se ela acha que de alguma forma ela precisa estar bem e feliz o tempo todo, sabe? Que ela não pode ter esses altos e baixos, ela adoece. Porque a vida ela é feita de ciclos, né? De altos, de baixos, e quanto mais você se cuida, se aceita como você mais chances você tem de viver bem, de ficar melhor, apesar da depressão. Algumas dicas, né, que eu posso te dar assim para você lidar com a depressão. Boas leituras, leituras edificantes, leituras que te ensinem a ver a vida de uma forma diferente, de às vezes ter algum insight, né, quem sabe. Atividade física, né, por conta dos neurotransmissores, de tudo que é liberado organicamente, né, na nossa corrente sanguínea, né, quando a gente faz atividade física, né, os neurotransmissores, os hormônios do bem-estar, né, isso é extremamente importante. Sair um pouco de si mesma também é legal, fazer alguma atividade voluntária, por exemplo. Cuidado com a sua alimentação também é muito importante, né? Do que você tem se alimentado, isso também influencia, né, em como você leva o seu dia, em você ter ou energia ou não. Cuidar da sua espiritualidade de uma forma geral, né? E assim, pode ser uma meditação, pode ser alguma religião, ou pode ser algum tipo de coisa que você acredita, né? Uma yoga, não sei, alguma coisa que te faça se conectar com você, que te dê algum tipo de amparo, né? A espiritualidade é uma questão muito abrangente. Você, por exemplo, pode parar de se comparar com os outros, né? É bom que você pare de fazer isso, né? A terapia ela é fundamental, a questão do autoconhecimento, para você ver o que te afeta, quais são os pensamentos disfuncionais que você tem, por que às vezes você fica tão presa lá no passado, por que você se culpa tanto, por que você é tão ansiosa, essas coisas você consegue descobrir numa psicoterapia. Aprender a lidar, né, com os altos e baixos da vida, diminuir o nível de exigência que você tem em relação a si mesmo e aos outros, né, parar de ficar assim também ruminando o passado, sabe, cuidado com os pensamentos negativos, né, porque não é as coisas, nem sempre são as coisas, né, que acontece com a gente, mas a forma que a gente pensa que faz toda a diferença. Então, tem uma coisa que a gente costuma falar também, que depressão é um excesso de passado, né? Você não aceitar as coisas como aconteceram, a vida como ela é. E uma coisa interessante que você pode buscar fazer nesse sentido é buscar ressignificar, né, tudo que te acontece, buscar um aprendizado, ao invés de se revoltar, de ficar com raiva. Não, tudo bem, você pode expressar a sua raiva, mas você não pode paralisar na sua raiva, entende? Isso que não é saudável. As emoções, qualquer uma a gente pode ter, mas se você paralisa nela, isso não é legal, né? Então, buscar alguma coisa que possa te ajudar para seguir em frente, digamos assim. E aí, como você pode lidar, né, com quem tem depressão? A depressão é uma doença, né? Seja compreensivo, né? Não é uma coisa que a pessoa está tirando da cabeça dela, não é frescura, nada disso. A pessoa ela tem depressão, não é por vontade própria, né? Ela perde o controle do que ela sente. Então, ofereça ajuda, mostre que se preocupa com a pessoa, que ela é importante para você. Não julgue, né? Não diminua a importância da doença, né? Não ache que é bobagem, mas não desvalorize, né, a questão do sofrimento de quem tem depressão, né? E ofereça ajuda, ofereça o apoio, né? Uma coisa que você precisa ter em mente também é que a recuperação exige tempo, né? Entenda e faça ele entender, né, que a depressão é uma doença comum, né? Então, assim, você precisa entender isso, e a pessoa que tem também, no sentido de não se revoltar diante da depressão, né? E que demanda tempo, né? Que demanda tratamento, e que realmente a depressão é algo tratável. A depressão ela causa uma tendência a desvalorizar
as coisas que antes eram valorizadas, né? O cérebro da pessoa que é depressiva tende a valorizar mais o lado negativo do que positivo das coisas e das pessoas. Tenta mostrar o lado positivo novamente para essa pessoa, das coisas, das pessoas. E uma outra coisa muito importante para você ter em mente para lidar com alguém que tenha depressão é que cada caso é um caso, né? Cada um tem um quadro e reage de uma forma. Tenha paciência para lidar com a pessoa, as atitudes que ela toma, tipo, não é ela, é a doença, né? Ofereça ajuda com coisas simples, né? Incentive a pessoa com a depressão a pedir ajuda, se for possível você acompanha ela nas consultas, né? Às vezes estimula ela a fazer uma atividade física, uma leitura, tudo isso pode fazer muita diferença na vida dela. Uma pergunta que me fazem muito aqui também é por que às vezes é tão difícil, né, lidar com a nossa família, lidar com as pessoas que a gente ama. Bem, eu já até fiz um vídeo aqui a respeito disso, mas geralmente nós somos... Você já reparou como é que a gente é mais rigoroso, inflexível com aquelas pessoas, que justamente com essas pessoas que a gente ama, né? E por que isso acontece, né? Assim, na família as pessoas falam, né, que estão os nossos maiores desafios e tal, mas isso acontece porque na família geralmente você não escolhe, né? É diferente de quando você escolhe conhecer uma pessoa, né? Você escolhe ter aquela pessoa como amiga, né? Na família geralmente você chega e já tem ali toda uma estrutura pronta que está te esperando ou não e você não tem muito o que fazer, né? Digamos assim. Então, na família acaba também que o convívio é mais intenso, né? Não é aquela coisa que você só encontra em momentos de festa, nos fins de semana, só nos momentos bons, digamos assim, né? Você tem que estar com a sua família ali o tempo todo. Então, não dá para comparar, por exemplo, a relação que você tem com a sua família, né, que é diária, né, que é frequente, com aqueles amigos, com aquelas pessoas que você só encontra de vez em quando, né? Então, assim, não tem como comparar, sabe? Faz sentido para você? Você já ouviu falar, por exemplo, que às vezes não, geralmente para você conhecer uma pessoa de verdade, né, você tem que morar com ela, tem que conviver com ela ali todo dia, e que por isso que às vezes tantas pessoas, né, namoram anos, né? E aí depois, aí ela vai casa depois de anos de namoro, e aí o que acontece? A pessoa vê que não tem nada a ver, que não fazia sentido, que os dois não combinavam, mas é aquela coisa, né? O namoro encontrava só fim de semana, né, e tal, e aí ali no dia a dia que você vai ver como é que a pessoa acorda, como é que ela realmente é. Então isso é um desafio mesmo, né? E os amigos, né, são escolhas, né? Então, assim, o convite que às vezes você tem que se fazer para lidar com as pessoas da sua família, né, para conseguir ter relacionamentos mais saudáveis na sua família, é você ter mais tolerância, né, pensar neles como você pensa nos seus amigos, né, tipo quando vocês brigam, né, no sentido de você ter mais calma com eles mesmo, pensar que eles são sua família, mas que vocês têm posturas diferentes, vocês gostam de coisas diferentes e que tá tudo bem, né? Não tem problema você... a diferença, né? Às vezes não gostar de uma coisa que você gosta não significa, por exemplo, que é falta de amor. Pelo contrário, né? Então, às vezes o que a gente tem que buscar nos nossos relacionamentos familiares é uma coisa mais de tolerância mesmo, sabe? Porque é diferente, né? Não tem como, por exemplo, você pedir para trocar de família igual você troca de amigo, né? Às vezes aquele amigo te irrita, ou começa a fazer umas coisas que você não curte mais, ou começa a ter umas opiniões muito diferentes das suas, e simplesmente falar, tchau, vou embora, né? Não quero mais saber dessa pessoa, né? Então você vira as costas. Mas família, né? Família não tem como fazer isso, né? E aí uma coisa que eu te pergunto, né? Pensando ainda nessa questão, né, de que amigos são mais fáceis de lidar do que a família, né? Amigos geralmente parecem com a gente, né? Tem os gostos parecidos com a gente, né? E aí será que você só ama quem se parece com você, né? Quem
quem tem os mesmos gostos, né, que tem as mesmas opiniões que você, que aí é fácil, né? Então, assim, às vezes, será que essa dificuldade que você tem para lidar com a sua família não é aquela questão de não conseguir aceitar as pessoas como elas são, sabe? De não aceitar as diferenças, de achar que às vezes as pessoas estão ali para te servir, né? E que tem que pensar e agir sempre como você? Será que não é, será que não é muito isso? Será que não é nesse tipo de pensamento que você está mirando as suas relações familiares? Ainda pensando ainda nessa questão familiar, que é uma coisa muito recorrente que perguntam nas redes sociais, né? Como é que eu faço, né, então, para eu ter um relacionamento mais tranquilo com a minha família? Como é que eu faço para não ter tantos conflitos assim com eles, né? E aí eu pensei aqui em algumas dicas para passar para vocês assim de forma bem rápida para diminuir isso, né? A primeira coisa é você pensar que família perfeita não existe, né? Por mais que você ame, vão ter as diferenças de personalidade, de opinião, ou por conta de problemas mesmo, conflitos pré-existentes. Quando encontra, geralmente dá choque mesmo, é difícil conviver todo santo dia, né? Pode ser. E aí, às vezes é engraçado, né? Quando tá perto, briga, quando tá longe, sente falta. Tem dessas coisas, né? Os conflitos familiares, eles são normais, fazem parte da vida, mas às vezes é muito mais você ter ferramentas adequadas de comunicação, você buscar a sua educação emocional para saber lidar com essas questões familiares que aparecem, né? Por exemplo, até que ponto na sua vida, né, no seu contato familiar, você realmente busca o diálogo, né? Então, assim, sempre que possível, busca esclarecer mal entendidos, né, na sua família, de preferência, sem que seja em eventos, assim, né, sem que seja em comemorações, por exemplo, né, busca sempre esse diálogo, né, não vai fazer DR quando encontra a família inteira num churrasco, né, por exemplo, né, então busca ter uma comunicação mais saudável, um diálogo, porque a maioria dos problemas vem dessas falhas de comunicação, de você deduzir o que o outro pensa, o que o outro está fazendo, sem realmente perguntar para essa pessoa o que ela pensa, o que ela sente, né? Por exemplo, criar coragem mesmo, perguntar, tirar dúvidas. Às vezes você vai se surpreender, não vai ser nada daquilo que você estava imaginando, né? E às vezes você tem vários diálogos internos aí na sua cabeça, né? Pensando as coisas, né? Você tem até aquelas brigas, né? Acontece uma novela dentro da sua mente, mas você não parte para colocar aquilo na realidade, aí sempre confunde tudo, né? Uma outra coisa também que você pode pensar é, poxa, se você tem uma pessoa da sua família, né, você mora com ela, mas você não combina tanto com ela, você não precisa ficar grudada nela o tempo todo, concorda? Né? Então, assim, tenta ter um bom senso, né? Se aproxima só o necessário, não força uma barra, sabe? Não fica querendo achar que você tem que dar conta de tudo, que você, nossa, mas é minha mãe, mas é meu pai, mas é meu irmão. Sim, são, mas vocês têm as diferenças de vocês e às vezes se aproximar demais vai dar atrito mesmo. Então, tudo bem, busca ficar perto de quem você tem mais afinidade, de quem você tem mais liberdade e tá tudo bem, sabe? Às vezes o problema todo é essas idealizações que a gente faz, né? Nossa, mas eu queria que meu pai fosse assim, eu queria que minha mãe fosse assim, eu queria que meu irmão fosse assim. E isso atrapalha demais os nossos relacionamentos, né? Então, assim, cuidado, sabe? Com uma necessidade, assim, de querer se dar bem com todo mundo, de querer agradar todo mundo, de querer ter a filha, de querer ter, ser a filha perfeita, de ser o filho perfeito, a mãe, o pai perfeitos, sabe? Às vezes é essa pressão que a gente coloca nos relacionamentos que faz com que tudo desande, digamos assim, né? Então, assim, às vezes é muito mais uma questão de você, sabe, saber até onde vai, até onde aproxima com aquela pessoa, respeitar os espaços, sabe? E uma coisa que é interessante também, se é tão difícil na sua família às vezes ficar perto, é rever as questões de conflito, né? O que vocês têm, né? Se é um conflito que perdura, né, há muito tempo,
Ué, será que de alguma forma você continua alimentando isso, outra pessoa continua e aí não deixa que aquilo fique no passado, né? Porque às vezes o perdão é muito mais isso, né? De você escolher, né, perdoar a pessoa, né? É uma escolha, você não esqueceu, né? Você não esqueceu o que aconteceu, mas você escolheu perdoar, né? Então, tenta ver também, buscar algum tipo de qualidade na pessoa. Às vezes a pessoa não é tão ruim assim, né? Às vezes a pessoa é mal-humorada, mas ela tem um humor ácido que é engraçado, né? A pessoa reclama, mas ela tá ali sempre te ajudando. Então, tenta ver o lado positivo das pessoas também, dessas pessoas que você tem tanta dificuldade de lidar. E uma coisa legal também de você fazer é você buscar ser mais gentil, por exemplo, né? Às vezes por ser de casa, né? Por ser da família, a gente perde perde um pouco da linha, né? Às vezes não é tão educada, às vezes nega um copo d'água, né? Às vezes esquece da importância, às vezes de não deixar só uma pessoa tomando conta de tudo na casa, de você, às vezes, se eu fazer uma gentileza, né? Lá nem é uma gentileza, né? Mas assim, de você lavar seu próprio copo, de você arrumar sua própria cama, coisas tão simples, sabe? Que são gentileza, educação, né? Então, às vezes, passa muito por aí também a questão dos conflitos, que aí a outra pessoa, ela se sente sobrecarregada, não se sente vista, não se sente acolhida, né? E isso é muito ruim, né? Uma outra coisa que você pode pensar também em relação a esses conflitos que podem acontecer é você também não ficar tentando entrar em assuntos polêmicos sempre, sabe? Principalmente agora, né, essas questões, sou de direita, sou de esquerda, não sei o quê, tá tudo tão polarizado, né? Para que você vai ficar entrando nessas discussões se não consegue ter uma discussão saudável, né? Se não tem um respeito da opinião do outro, se você percebe que quando acaba tá um tentando falar mais alto que o outro, um tá tentando convencer o outro, então aí não tá tendo um diálogo, né? Na verdade, tá tendo uma competição nessa comunicação e vocês não estão se escutando, na verdade, né? Um querendo fazer com que o outro mude de ideia, né? E uma coisa muito básica também para você melhorar as suas relações na sua casa, na sua família, é você tentar um pouco desligar a TV, largar o celular, né, dar um pouquinho de atenção, interagir com as pessoas, olhar para elas, né, perguntar como é que foi o dia delas, né, isso tudo pode fazer muita diferença para você. Às vezes propor um jogo, né, que todo mundo goste, buscar se conectar de verdade com as pessoas, dar um pouquinho de tempo. O tempo é algo extremamente precioso, né, e que demonstra o nosso carinho. Quem sabe você não está deixando isso aí passar despercebido, né? Então, assim, procura descobrir o que essa pessoa gosta de fazer, ou tenta lembrar o que ela gosta, tenta agradar de alguma forma, sabe, de vez em quando, porque tudo isso faz com que os relacionamentos realmente melhorem, né? Uma coisa legal também é você parar de ficar só olhando os defeitos da pessoa e só apontar isso, sabe? Tentar silenciar um pouco, sabe? Largar um pouco essa necessidade, às vezes, de controle e deixar a pessoa do jeito dela, respeitar um pouco as opiniões, o jeito que ela tem de fazer as coisas, né? Isso pode ajudar muito a melhorar o relacionamento, né? Uma outra dica, por exemplo, que eu posso ter para você lidar com essa família, às vezes que parece tão difícil, né? É você buscar ver assim, tipo, se preservar também, sabe? Se você não tá dando conta, de vez em quando, vai fazer uma caminhada, vai ficar na casa de algum amigo, viaja, não sei, né? Tenta fazer alguma coisa que tire o seu foco dessa questão, desse problema, porque ou senão, tipo, mudar esse pensamento, né? Eu tenho um pensamento difícil, eu tenho uma família difícil. Como é que eu faço para melhorar a relação com eles? Ou como é que faz para eu mudar, para que quando eu perceba essa família que realmente é difícil para mim, eu não sofra tanto, eu não me afete tanto em relação a isso? Porque às vezes é isso, porque vamos combinar, né, gente? As pessoas não mudam. Quem muda é você, quem muda somos nós, né? Então, às vezes o problema vai estar sempre lá, mas aí às vezes você vai buscar uma terapia, vai buscar um apoio, né? Vai buscar ver as coisas de uma forma diferente e isso não vai ter tanto peso para você, não vai ficar tão difícil,
né? Então, assim, pensa em tudo isso que eu falei aqui, né? Tenta colocar aos pouquinhos em prática, não precisa colocar tudo de uma vez, não é para resolver tudo de uma vez, pequenas atitudes, sabe? Aquele hábito, né, de ir mudando, muda uma coisa ali durante uma semana, aí depois na outra vai e tenta fazer uma coisinha a mais, né? Querer milagre, resolver tudo de uma vezada só, né? Mas buscar sim ter paciência com esses processos, né? Tanto o seu processo como o das outras pessoas também, da sua família. Uma questão que aparece muito aqui para mim perguntando também é a respeito da rejeição na família. Quando você de alguma forma se sente rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, né? E aí você sofre com isso, né? Eu acho que um convite muito importante que eu quero te fazer para você refletir é que muitas vezes a gente idealiza, né, esses nossos pais, né? A gente coloca eles lá num pedestal e esquece muito que eles são pessoas como eu, como você, que eles têm dificuldades, que eles têm qualidades, sim, e que às vezes você ter um filho, você criar um filho pode ser algo muito difícil. Então, às vezes nós temos uma expectativa muito grande, né, de como nossos pais deveriam agir com a gente, de como eles deveriam ser com a gente, mas às vezes a gente nunca para pensar como deve ser difícil criar um filho, criar uma filha, né, o tanto de cobranças que devem ter, o tanto de coisas que às vezes os pais têm que abrir mão, né, para dar para a gente, né, para dar carinho, para dar estrutura, para dar condições básicas, né? Então, às vezes a gente pensa, mas eu queria só carinho, eu não queria nada disso, eu não queria uma escola, eu não queria essas coisas caras, eu queria a atenção dele, eu queria o amor dele e tal. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar também é que nas relações, principalmente de mãe, de filha, assim, né, de família, acontece muito de nós fazermos coisas que foram feitas com a gente, por exemplo. Então a gente tem uma tendência a seguir os modelos do que foi feito com a gente. Então às vezes a sua mãe e seu pai teve uma criação mais severa, mais rígida, e aí eles entenderam que é assim que tem que educar os filhos, né? Então passam isso para você e aí você fica achando que às vezes eles não te amam. Às vezes eles tiveram também um problema de rejeição muito grande também na família, e aí por mais que eles não queiram, sem perceber, eles acabam passando isso para você também. Então, assim, é muito mais de você tentar humanizar essas relações familiares que você tem, no sentido de pensar que cada um dá o que pode, dá o que tem, né? Cada um faz que é possível, né? E se caso os seus pais, né, tenham sido assim muito aquém do que você gostaria, né? Se não foi nada daquilo que você imaginou, tenta você dar esse amor, tenta você alimentar essa criança interior sua que ainda pede atenção, ainda pede amor. Tenta olhar para as pessoas que te dão carinho sem ser esses pais, né? Tenta olhar para as pessoas que te valorizam, que te amam, né? Provavelmente você vai ter uma avó, um tio, um primo que é extremamente carinhoso com você, então tenta focar a sua atenção, por exemplo, nessas pessoas que te dão amor, tenta focar a sua atenção no que está funcionando, sabe? Para de olhar assim o tanto que falta, né? E tenta começar a olhar para aquilo que você tem, mesmo que não seja perfeito. E se realmente estiver muito difícil lidar com isso tudo, busca uma terapia para reelaborar essas questões, ressignificar tudo isso, né? Eu fiz uma live sobre isso recentemente, então pode ser que te ajude muito a assistir lá, né? E às vezes é aquela coisa que eu sempre falo aqui, não somos nós, não são os outros que vão mudar, né? Quem tem que mudar às vezes é a gente, né? Tentar descobrir novas formas de olhar as coisas que nos aconteceram, de aceitar essas pessoas com essas qualidades e com esses defeitos, né? E também se aceitar, né, no sentido de pensar que você também tem qualidade, você também tem defeitos e de não ficar se culpando, achando que tem algo de errado com você. Eu tenho certeza que essas questões, se tiverem muito doloridas, se você buscar uma psicoterapia,
elas vão poder fazer muita diferença na sua vida, tá bom? Então é isso, gente, é só umas perguntinhas rapidinhas que eu quis responder aqui para vocês, tá? É um vídeo com vários temas, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço e até mais!